Oi, gente! Sétimo ano, muito bem-vindo você. Esse é mais um vídeo aula para você sobre regra de 3 simples. Hoje nós vamos falar da regra de 3 simples. É muito fácil, né? Não se preocupe, você tem um material que é muito bom, o material da Koch Pearson, ele é muito fera, 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 fera. Você tem o roteiro para você se orientar, você tem a aula em vídeo, você tem a aula pelo Zoom. Gente, é muita coisa, não é? E pode fazer as perguntas pelo Zoom, fica à vontade, a plataforma, a gente está fazendo assim o nosso esforço para que você tenha o seu aprendizado eficiente, eficaz, proativo, beleza. A página é a página 66, se você quiser acompanhar pelo livro, módulo 127 e 128, e eu quero que você acompanhe comigo, beleza? O que é então a nossa regra de 3? A regra de 3, como o nome fala, é ele te dá 3 coisas e perguntar uma quarta. Vai valer aquela ideia da proporção, que alguns alunos ainda não aprenderam, porque a professora Mayara ainda vai ensinar proporção. Mas o que é? A igualdade entre duas razões, que ela já começou a explicar a razão. Então, você vai poder multiplicar cruzado, que é o princípio fundamental, ok? Da proporção. Beleza? E na regra de 3, que é bacana, porque o que a gente estudou nas semanas anteriores? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então isso aqui não é um assunto novo. Não, professor, é outro nome, É regra de 3. Não, na verdade é a diretamente proporcional e o inversamente proporcional junto. Agora você vai ter que interpretar o exercício. Ao ler o exercício, você vai ver se é diretamente proporcional e fazer o que a gente já estava fazendo. Professor, se foi inversamente proporcional, fazer o que a gente estava fazendo. O diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. E o inversamente, a gente vai multiplicar direto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Belezinha? Ele dá uns passos aqui no seu livro, na página 66, que eu vou ler, né? Se você estiver acompanhando, beleza. Se não tiver, é só me ouvir. Quais são os 3 passos? Primeiro, passo. Em uma tabela, separe as grandezas da mesma espécie, mantendo a unidade de medida. Lembra quando a gente estava fazendo os exercícios na aula semana passada? De um lado leite, leite, do outro lado morango, morango. Tá vendo? Leite, açúcar, é um dos exercícios que nós fizemos se você estiver acompanhando as aulas. Então, uma grandeza de um lado, outra grandeza do outro lado. Aqui ele pede para você fazer tabela. Nós vamos já montar assim mais ou menos uma tabela, como a gente tem costume de fazer. Segundo passo, observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. É o que eu falei para você. Aí você, através desse esquemazinho que você vai montar, você vai interpretar se é IP ou se é DP. IP inversamente proporcional, DP diretamente proporcional. Terceiro, escrever a proporção correspondente. Aí é a maneira de resolver, né, pela interpretação. Eu vou colocar aqui o exemplo do livro para vocês, tá bom? Vamos lá. Exemplo 1, também na página 66. Em uma receita culinária usada em uma padaria, entre outros ingredientes, são usados 7 xícaras de farinha de trigo para cada 2 xícaras de açúcar. Você está vendo? Olha o que eu gosto de fazer aí. Diferente de tabela, nesse exemplo 1, eu estou colocando farinha e açúcar na minha história. Correto? Estou colocando farinha e açúcar aqui na minha história. Uma grandeza, farinha. Mas ele já deu os dados. 7 xícaras de farinha para quantas de açúcar? 2 de açúcar. Tá vendo? Aí, ele vai me dar um terceiro item. Ele vai me dar a farinha para eu calcular o açúcar, ou ele vai me dar o açúcar para calcular a farinha. É regra de 3, então sempre ele vai dar 3 coisas e pedir a quarta. Isso é muito fera. Vamos lá, então, vamos continuar na leitura desse exemplo 1. Seguindo essa razão, caso sejam utilizados 12 xícaras de açúcar. Gente, os 12 eu vou colocar na farinha ou no açúcar? Claro que é aqui, 12 de açúcar, 12 xícaras de açúcar, eu vou colocar em açúcar. E aqui vem o meu X,
é o que eu quero calcular. Aí vem a pergunta pra gente, ó, muito importante, muito importante, muito importante. Presta bem atenção, alguns professores até ensinam isso, colocam um negócio de uma setinha, ó, setinha, nós estamos indo para o maior. Agora vamos interpretar aqui, ó, beleza? A açúcar aumentou, a setinha foi para o maior. Então a setinha aqui vai para o maior também. Não sei se o maior é 7 ou se o maior é x. Bora pensar. Se eu aumentei o açúcar, vai ter que aumentar a farinha ou vai diminuir a farinha? Ah, gente, para fazer pão, quanto mais açúcar, mais farinha. Ou quanto mais farinha, mais açúcar. Mais açúcar. Então o x eu não sei quanto é que é, mas ele tem que ser maior. Tá vendo que as setas estão indo na mesma direção? Então nós vamos interpretar como diretamente proporcional. E aí, alguns falando a respeito de como é que multiplica cruzado. Multiplicar cruzado é assim, gente, ó. Você pega onde tem a letra ali, ó, a variável incógnita. 2 vezes x, 2x, igual. Aí você vai multiplicar os outros dois que sobrou. 7 vezes 12. 7 vezes 12. Professor, você não colocou a resposta? Não coloquei ainda. Siga aqui para não se perder. O x está multiplicando, vai passar dividindo. Então 7 vezes 12 dividido por 2. Por isso que eu não fiz a conta. Ó. De cabeça, quanto é esse vezes esse? Talvez você não saiba. Mas todo mundo sabe quanto é 12 dividido por 2, que dá 6. Beleza. Então 6 vezes 7, 42. Então nós temos aí, ó, 42 xícaras de farinha. Cara, que exercício fácil, coisa que a gente já estava fazendo, correto? Se você olhar no seu livro, ele tem um aspecto da mesma forma que eu fiz, mas com os detalhes diferentes. Por exemplo, ele colocou a setinha para cima e não para baixo, mas isso não interfere em nada. E ele fez o cálculo do 7 vezes 12, 7 vezes 12, 84. 84 dividido por 2, 42, vai dar a mesma resposta. Belezinha? Ok? Muito, 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 muito fácil. Vou olhar o exemplo 2 para a gente finalizar essa aula vídeo, tá bom? O exemplo 2, na sequência, diz assim, ó. O modelo de um trem mantém uma velocidade constante de 45 km por hora em determinado trecho de uma ferrovia. Com essa velocidade ele demora 4 horas. Então, se você me acompanhou na leitura, você está vendo que o trem tem uma velocidade e gasta um tempo. Então, as duas grandezas que nós temos aqui, nesse exemplo número 2, é velocidade e tempo. Eu venho aqui e vou escrever para você, ó. Velocidade, exemplo 2. Velocidade. E a outra grandeza que você tem é tempo. Então já vou colocar aqui, ó, 45 quilômetros por hora. E aqui o tempo, 4 horas. Tá vendo que a unidade de tempo está batendo, pessoal? Vamos continuar a leitura. Percorrer as duas estações. Caso a velocidade seja alterada para 60 km por hora, graças a Deus a unidade manteve. Olha a pergunta, quantas horas, qual é o tempo que vai fazer? Gente, bora agora interpretar e fazer o exercício, beleza? Muito facilzinho, muito de boa, muito tranquilo. Pessoal, como as unidades estão tudo certinho, eu vou apagar aqui porque sem essas letras vai ficar mais fácil. Eu poderia colocar X, mas coloquei letra T, porque incógnita você usa o que você quiser. Ó, agora eu preciso interpretar. Se eu aumentar a velocidade, tá vendo o negócio da setinha indo para o maior. Se eu aumentar a velocidade, ok? Eu vou fazer a mesma distância. Ó, observação aqui, ó. Mesma distância. Eu vou fazer a mesma distância em mais tempo ou em menos tempo? Vou repetir a pergunta. Aumentando a velocidade para percorrer a mesma distância, ok? Eu vou fazer em menos tempo ou em mais tempo? É claro que eu vou fazer em menos tempo, porque eu estou mais rápido. Então eu vou chegar mais rápido. Então o tempo vai ser menor. Então, ó, setinha sempre para o maior, é o jeito que eu estou explicando. Note que uma setinha está para baixo e outra setinha está para cima, está inverso. Então eu já vou interpretar isso aqui como
e P inversamente proporcional. Agora vem uma coisa diferente aqui, ó, que é para ajudar a ser mais rápido. Eu vou fazer o cálculo não multiplicando cruzado, eu vou multiplicar reto. Tá vendo? Então, 60 vezes T. 60 vezes T é 60T. 45 vezes 4, 180. 0 cancela 0, então eu tenho T é igual a 18 dividido por 6. O T é igual a 3 horas. Com certeza, tá vendo? O tempo foi menor, igual a gente já tinha interpretado. Não sabia quanto é que era, precisava fazer o cálculo, mas aí a gente já fez. Muito bem, pessoal. Nesses dois exemplos que nós temos o quê? A grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional para você estudar. Segue o roteiro, faz a atividade e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!